terça-feira, das 19 às 21 horas. Ok? As inscrições lá na recepção. Mês de setembro, todo ano, a URI, a quarta URI, que é a União Regional Espírita, ela promove uma interação entre as casas espíritas da região, né? Dia 12/9, a nossa casa visitou o Timbó, Núcleo de Estudos Espíritas Gotas de Luz. Né? A gente foi até lá palestrar para eles, fomos muito bem recebidos, né? E hoje nós temos a satisfação e o prazer, estamos muito honrados em receber aqui o Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Lúcia de Pomerode. Né? Eles vão nos dar a honra hoje de trazer para nós um pouco mais de conhecimento a respeito do o que é o umbral. O assunto de hoje, quem vai abordar para nós é o Marciano, né? E vieram numa caravana bem grande, ficamos muito satisfeitos com isso, tá? Que vocês se sintam muito bem-vindos, muito à vontade no nosso meio, ok? Agora vamos relaxar, nos acalmar a mente, o coração, fechando os olhos, pedindo ao Pai Maior, ao nosso irmão e Mestre Jesus, que nessa tarde, nesse início de noite, possamos todos nós aqui, em união, com boas energias, vibrar pelo nosso palestrante, para que ele possa nos trazer aqui mais conhecimento sobre essas esferas inferiores. Que possamos aprender mais e que possamos nós, nessa compreensão, nos prepararmos melhor para a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a toda a espiritualidade maior que nos assiste, assim, dando início aos trabalhos de hoje. Que assim seja. Pecado por pensamento, adultério. Vós aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim no sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes com um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado, e todo e qualquer mau pensamento, como ocorre, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro o coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Boa noite a todos. Opa, estão me ouvindo bem? Opa. Nós somos do Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Lúcia, sediado em Pomerode, na rua Rio dos Cedros, 52. Para quem conhece um pouquinho, é perto da Corporação de Bombeiros da cidade. Nossas reuniões públicas são todas as terças-feiras, às 19h15. Para quem quiser nos conhecer, será muito bem-vindo na cidade e na nossa reunião. Para falar de umbral, a primeira coisa, o que a gente pensa do umbral? A gente acha que é algo sombrio, que tem sofrimento, árvores secas, lamas, escuridão. São imagens negativas que vêm na nossa cabeça na hora que a gente pensa no umbral. Mas essa imagem até não é tão complicada, não é tão feia assim. Existem outras muito mais feias que você encontra por aí. Imagens feias, como filmes de terror, também como é que consegue conceber tanta coisa? Como é que consegue conceber tanta coisa ruim? Então, o umbral, ele existe aqui há milhares de anos. Desde que a primeira pessoa começou a pensar nesse planeta, que existe umbral. Meu filho, eu até vou comentar isso com vocês, meu filho, ele
ler um pedaço da apresentação que estava montando. Ele comentou para mim assim: pai, 7 aninhos ele tem. Pai, eu acho que eu sei que essa coisinha de umbral ali é assim, quanto mais coisa ruim eu faço, e falo e penso, mais forte ele fica. Nas simples palavras, ele não imagina o quanto certo que ele estava explicando isso aí para mim. E o que eu quero dizer com tudo isso, para iniciar a palestra? Aquilo que eu vou falar agora, aquilo que nós vamos comentar aqui, é algo que nós todos conhecemos. Desde da formação desse planeta, nós passamos por muitas passagens ali. E é nosso estágio atual. Passar para o próximo slide. Então, para mostrar para vocês um pouquinho a estruturação da exposição, eu vou começar, me orientei em algumas questões, em alguns temas. Origem do termo umbral, espiritismo e umbral, por que ele existe, aonde fica, o que tem lá no umbral, quem vai para lá, quando vamos para lá, e quem vai para lá, quanto tempo fica? Quem está no umbral fica abandonado? Uma série de questões aí para a gente comentar um pouco. Então, alguma coisa sobre bibliografias, para quem quiser saber um pouquinho mais. Começar. Pensando na origem do termo umbral, estava procurando dicionário e algum texto para referenciar. Eu achei uma fonte que referenciava muito claramente na internet. Sabe que hoje em dia na internet você pode ficar doutor de qualquer coisa. É só pesquisar ali, é claro, tem que ter o filtro, né? Tem que ter o bom senso, né? Mas você acha muita coisa. Então eu achei muito legal o resumo que eles fizeram aqui. Então ele possui 3 sentidos no português. Sentidos distintos, mas com uma relação de continuidade. Então, um é usado na arquitetura e construção, outro na psicofísica e um usado no espiritismo, que é o que mais a gente vai comentar. Então, só para referenciar, o sentido usado na arquitetura e construção é o seguinte, é o significado que veio da palavra espanhola, veio do espanhol, né? É o nome de uma pedra que se coloca embaixo de uma porta. Então, nas construções antigas, ainda hoje se costuma colocar uma pedra de mármore com a mesma largura da porta para funcionar no nível do piso como demarcação de separação entre 2 ambientes, para separar ambientes, no caso. E também chamado de umbreira ou soleira, mas no local que ela ocupa, entre 2 ambientes. Isso que é da origem da palavra, né, do umbral. Então, sentido usado na psicofísica, comenta um pouquinho lá, que é um ramo da psicologia que estuda a relação entre a magnitude de um estímulo físico e a intensidade que este é percebido por parte de um observador. Opa, vou voltar um pouquinho aqui. A experiência mais conhecida na medição de umbrais é a mínima mudança necessária na intensidade de uma luz para que a alteração seja perceptível para o espectador. Usado nesse contexto, o termo ganha os sentidos conotativos de penumbra e escuridão. Então, se você já analisar a palavra, fica embaixo, fica na divisa entre ambientes, penumbra e escuridão, a gente já pode imaginar porque usaram essa palavra para denominar umbral. Então, agora a gente vai mesmo no espiritismo e umbral. Onde é que surgiu essa referência do umbral no espiritismo? Então, para nós espíritas, ficou claro a partir das obras da série do Nosso Lar, das obras psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, lá deixou conhecido a colônia espiritual Nosso Lar, e o termo umbral ficou conhecido através das explicações que foram nos trazendo no livro, se não me engano, até o Elias que trouxe essa informação para o André Luiz. Então, no livro Nosso Lar, nós podemos encontrar situações como umbral funciona, portanto, como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, essa é uma das primeiras
citações sobre umbral. E o que isso significa? Que é um lugar que, enquanto que a gente ainda está voltado para o mal, para as coisas materiais, enquanto que a gente não aprendeu a fazer o que é certo ainda, é um lugar que a gente vai passar para esgotar todo o mal que tem em nós. Então, nosso lar, para complementar, nesse livro, o termo tomou significado especial para nós espíritas, designando a região espiritual imediata ao plano dos encarnados, para onde estariam todos os espíritos perturbados, desequilibrados depois da vida. E aí vamos para uma outra pergunta. Por que ele existe? Também vou referenciar, eu achei muita coisa interessante num artigo da Maísa Intelissano para uma revista Espiritismo e Ciência. Então ela explica isso de uma forma muito interessante e também faz referências interessantes aos livros da série Nosso Lar. Tudo que existe no plano espiritual é criado pela mente dos espíritos encarnados e desencarnados. Sempre que pensamos nossa mente, dispara um processo pelo qual somos capazes de moldar as energias mais sutis do universo, criando formas que correspondem exatamente àquilo que somos intimamente. Então, o umbral é formado por aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós praticamos. Por isso que ele existe. Então, mais uma citação, vou ler um pouquinho, até para me dar um pouquinho mais de segurança, que não tenho tanta experiência em fazer apresentações, mas daqui a pouco eu chego lá. No umbral, tudo que está fora de nós é consequência do que está dentro. Tudo que existe em nosso mundo pessoal e nos acontece é reflexo do que trazemos na consciência. Assim, o umbral nada mais é do que uma faixa de frequência vibratória a que se ligam os espíritos desequilibrados, cujos interesses, desejos, pensamentos e sentimentos se afinizam. É uma região energética onde os afins se encontram e vivem, onde podem dar vazão aos seus instintos, onde convivem com o que lhes é característico, para que um dia, cansados de tanto insistirem contra o fluxo de amor e luz do universo, entreguem seus espíritos em missão de resgate, que estão sempre por lá em trabalhos de assistência. Então a gente fica lá o tempo que a gente quer. Mas os bons espíritos, eles sempre estão ali para nos resgatarmos. Nós que muitas vezes nós não os enxergamos. Então eu me apoio até nas palavras do palestrante espírita Adão Nonato, que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, que o umbral é mais um instrumento da pedagogia divina. Então ele está aí para o nosso bem. É porque Deus, a gente sabe, ele não faz nada inútil. Então, se a gente enxerga tudo por essa ótica, que tudo é para o nosso bem, então a gente entende que esse umbral ali, mais trevoso que pareça, é algo que nós precisamos, é um remédio, como eu já vi em outras palestras, um remédio, não é porque ele é amargo que ele não vai fazer o efeito que a gente precisa. Às vezes a gente precisa ter esse remédio amargo porque a gente já está tão avançado na nossa problemática, nas nossas infecções, que para a gente conseguir ter essa ajuda, se livrar dos nossos maus instintos, tudo aquilo que faz parte de nós ainda. Onde fica? Outra pergunta que tenho para trazer aqui. Nas obras de André Luiz, novamente, tem a definição. Ele começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Mais uma. Ainda no portal do Espírito, achei uma publicação da região do umbral, que de perguntas e respostas que foram feitas ao seu Costa Filho, ele traz com muita propriedade essa informação para nós. Eu vou ler aqui, depois eu comento um pouco. É verdadeira a informação de que o plano umbralino envolve o nosso planeta num verdadeiro cinturão vibratório? Em nossa busca, em nossa busca pelo aprendizado, encontramos a palavra esclarecedora de Manuel Filomeno de Miranda, em suas obras Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo. No capítulo 19, lemos:
Percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, que envolvem desde as mais condensadas, próximas à esfera física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. Então, nas obras também de Manuel Filomeno de Miranda, não sei agora qual exatamente, mas também comenta que eles visualizam a Terra envolvida por uma faixa de uma fumaça cinza, que essa fumaça cinza seriam todos os nossos pensamentos, todas as nossas energias deletérias que a gente forma com o nosso pensamento, com nossas atitudes. Mas no artigo da Maísa ainda comenta que as camadas descritas em alguns livros, porque alguns livros descrevem que o umbral é formado por várias camadas, tem um estudo sobre isso, das mais densas até as mais sutis, mas é só uma forma didática para a gente compreender um pouquinho mais do mundo espiritual, de como é que ele é, mas não tem divisas exatas entre ele. Até ela explica ali como num bairro e outro da mesma cidade, ainda que sejam de classes sociais bem diferentes. Então é questão de sintonia, a gente vai para o mais denso, para o mais sutil, de acordo com aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é. Então a gente pode ter certeza que tem lugar para todos nós ali no umbral. Então, o que tem lá no umbral? Então, fui pesquisar um pouquinho o que nós podemos encontrar lá no umbral. No nosso lar, novamente, diz que no umbral se encontram legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas à colônia de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. É uma região semitrevosa, habitada por espíritos consciencialmente culpados de erros diversos contra as leis divinas. Então, ainda apesar de que é um lugar trevoso, que é cheio de coisas negativas, que a gente acha que talvez seja uma bagunça, mas é um lugar que diz ali também, tem a referenciação, que apesar de todas as perturbações e desequilíbrios dos espíritos que vivem no umbral, não devemos nos iludir. Existe muita disciplina, organização e hierarquia nos ambientes umbralinos. É o que mostra, por exemplo, o espírito Ângelo Inácio, pela psicografia de Robson Pinheiro, em seu livro Tambores de Angola, e o espírito Nora, pela psicografia de Manuel Cristiano, em seu livro Aconteceu na Casa Espírita. Vemos ali o quanto esses espíritos podem ser inteligentes, organizados, determinados e disciplinados em suas práticas negativas, criando instituições, métodos, exércitos, até cidades inteiras para servir aos seus propósitos. Então não é porque a gente é mau e não tem uma elevação moral que a gente não tem uma organização, que a gente não tem uma consciência, que a gente não tem algum conhecimento. Nem sempre o crescimento espiritual está junto com o crescimento intelectual das pessoas. Então tem organizações, eles estão preparados, e se nós abrirmos a brecha, se nós nos sintonizarmos com lá, é uma porta aberta que eles têm para nos manterem em sintonia com esse lugar, que cresce, claro, de acordo com a nossa sintonia com ele. E o que tem lá no umbral? Também animais. Há referência aos animais, falar um pouquinho dos animais que acompanham as caravanas que vão em missão de resgate. Então ela comenta assim: os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente, fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas, perversas, entrando em luta franca com as trevas umbrais. Wagner Borges, também, que é um projetor espiritual, ele, nas projeções dele, ele comenta também que visualiza esses animais seguindo os benfeitores em busca de resgate. Isso era uma surpresa para mim, também eu acredito para muitos espíritas que começaram a ler a série Nosso Lar, Animais, a gente tinha uma outra visão que eles tinham um breve reencarne. Também, eu não vou entrar nesses detalhes ali, mas que eles existem lá e que eles, uma das funções de
de devorar essas formas mentais odiosas, porque existem lugares muito densos ali, existem lugares que a luz já não penetra bem lá, e são lugares tão densos que há a necessidade de proteção dessas energias mais densas, né, que seriam os animais. Só para comentar, né? Então, o que mais nós encontramos lá? O Vale dos Drogados, Vale dos Suicidas, dos Sexólatras, dos Alcoólicos, ou e qualquer outro agrupamento, e de acordo com a sintonia que nós temos, né? Nós vamos encontrar lá, nós vamos nos ligar, nós vamos nos reunir naquela região com aquelas pessoas, com aquilo que a gente sintoniza. Aí, aquilo que nós somos, aí aquilo que nós vamos encontrar do lado de lá. Então também tem postos de socorro. Por melhores que nós sejamos, se nós formos para um umbral ou formos para uma cidade espiritual, de qualquer forma nós vamos estar dentro do umbral, porque esses postos de socorro ficam ali. Então, quem vai para lá? Então, vou lembrar mais uma vez, é a referência do umbral que eu vou usar bastante aqui, André Luiz. Vemos no filme, né, que se tornou muito claro, né, que se tornou conhecido da maioria das pessoas, que o André Luiz ele passou algum tempo lá no umbral, 8 anos. Então, a gente entende que, pela leitura que tem, que ele foi lá devido a alguns exageros alimentares, alguma coisa. Talvez, eu não sei, não vou entrar em muito detalhe porque também não sei exatamente, mas com certeza tem coisas de outras encarnações, mas você vendo a vida que ele tinha, o que você lia ali, você até ficava surpreso. Meu, se esse homem foi lá para o umbral, o que vai ser de mim? Né? Então, baseado nessa lógica que o Espiritismo deixa a gente ter, eu digo que, excetuando alguns espíritos missioneiros, todos nós vamos voltar para lá, estagiar mais um pouquinho ali e rever nossos colegas ali no umbral. Então, o que eu já falei, considerando que começa na crosta terrestre, nós já estamos nele. Tem quem gosta de ir lá, é claro. Se você vai encontrar aquilo que você gosta, se você se compraz no mal, se você pode ter poder, pode ter exército, se você está ligado a essas coisas materiais todas, vai gostar de ir lá, porque lá só tem essas coisas. Então, outra citação, os umbrais são regiões mentais onde a maioria das vezes os espíritos estão aprisionados com ideias recorrentes, seja decorrente da culpa, do remorso, sentimento de vingança, ódio e mesmo dor. É questão do céu e inferno, onde está nosso pensamento, onde está nosso sentimento, ali nós vamos estar. Às vezes a gente está tão ligado em problemas que a gente tem, em coisas que a gente fez, que isso não sai da nossa cabeça, a gente não tira isso do nosso convívio, até inimigos que nós temos, brigas que nós fizemos, isso fica, meu Deus, ele me fez tanto mal assim, e a gente fica naquilo ali, sem se auto-perdoar, sem perdoar. Então, só perdão, auto-perdão, reforma íntima, que a gente consegue sair dessa sintonia, sair desse umbral que nós nos encontramos muitas vezes. É uma forma de nos sintonizarmos com ele. Quando vamos para lá? Quando o nosso corpo físico adormece, vamos visitar o umbral. Isso porque o espírito nunca dorme. Ou vamos em missão de auxílio, ou vamos entregar a nossos instintos. Então, com isso, nós estamos todo dia, nós estamos frequentando o umbral. Não tem um dia que a gente escapa de lá. Por isso, é importante a gente sempre pensar, assim, antes de dormir, numa leitura salutar, né, que nos leve a bons pensamentos, que nos leve a coisas boas, para que a gente possa também tentar uma sintonia com um lugar um pouquinho menos denso ali, ou que, se a gente tem essa vontade, que quando nós vamos para lá, ajudar, ser um instrumento da providência divina, de trazer auxílios àqueles irmãos que se encontram lá. Então, até a referência do Portal do Espírito, das perguntas e respostas ao seu Costa Filho, ele também fala o seguinte: os encarnados em sonhos e desdobramentos conseguem penetrar nessas regiões sofredoras?
ele responde o seguinte: buscamos no Livro dos Espíritos, capítulo 8, a questão 402, que ilustramos a seguir. Os espíritos delicados ao bem, ao se libertar da vestimenta carnal, vão reunir-se aos outros espíritos com os quais se instruem e trabalham. Todavia, a massa de homens vai seja para regiões ou mundos inferiores, onde velhas afeições os invocam. Então, aquilo que eu falei, a gente vai onde é que a gente está sintonizado. Então, a sintonia, né? Por vigilância, nos aproximamos mentalmente dos nossos irmãos menos evoluídos. É aquilo aí, é o pensamento, é a leitura de hoje que nós tivemos. Até você pensar em outra mulher, você está vendo ela cobiçando, você está cometendo adultério. É o pensamento que nos leva a abrir brechas para os irmãozinhos mais infelizes nos atrapalharem a vida. Isso acontece só porque nós permitimos. Esses são instrumentos que nos auxiliam. E nós só temos que aprender com isso. Bom que a gente já tem esse conhecimento, bom que a gente já tem acesso a isso aí, para a gente tentar pelo menos policiar um pouquinho mais, né? Então, quanto tempo a gente fica lá no umbral, quem vai para lá? Então, achei muito interessante a citação. O tempo de permanência no umbral e a ocorrência de processos dolorosos de culpa e flagelação vão depender do estágio evolutivo da alma e do reconhecimento humilde das faltas cometidas. Muito interessante isso. André Luiz ficou 8 anos lá no umbral. Ele ficou sofrendo, remoendo, ele não aceitava que ele estava lá. Meu Deus, estão me chamando de suicida, porque o que eu fiz para estar aqui? Ele se achava o maior dos sofredores, ele naquele ego, naquele orgulho dele, ficou 8 anos ali. Quando é que ele saiu? Quando ele lembrou de fazer uma oração, quando ele lembrou de pedir auxílio. Então ele ficou 8 anos lá, sem pedir, fazer uma oração, sem pedir um auxílio. Então isso também é uma dica para nós, a oração, que instrumento maravilhoso nós temos para nos comunicar, para nos ligarmos com esse plano espiritual, né? Quem está no umbral, ele fica abandonado? Então, mais uma referência de perguntas e respostas de Alceu Costa Filho. Então, a pergunta é a seguinte: no livro Memórias de um Suicida, nós temos um relato dessas regiões e dos espíritos que ali habitam. Alguns videntes dizem que ali se encontra muitas vezes não conseguem enxergar espíritos consoladores, de tão densos que são seus corpos etéricos. O senhor poderia nos falar um pouco disso? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo Ensino Teórico das Sensações dos Espíritos, cita: não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma coisa só são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. À vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Então é toda essa hierarquia que a gente conhece lá, que nos foi trazido pela codificação básica, que a hierarquia moral é a única diferença que faz a ascensão de um espírito sobre o outro. Então você não fica abandonado, você só fica ali, você só enxerga aquilo que você quer e você só tem o auxílio no momento que você quer. E também existem bons espíritos sempre, benfeitores que estão lá para nos ajudar. Essa situação aqui achei muito linda, que fala o seguinte, que é do livro da Iniciação à Viagem Astral, de João Nunes. Então ele comenta o seguinte, eu achei muito interessante: permanecer na colônia é uma coisa maravilhosa, é sentir a vida mais presente. No entanto, o dever nos chama, por intermédio da consciência, para ajudar quem permanece no mais baixo. O umbral nos oferece oportunidades grandiosas para que conheçamos uma luz mais dignificante. Jesus está mais presente onde existe sofrimento, onde a dor acicata, pois foi Ele mesmo quem disse: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Com isso, o que a gente entende? Que eles estão lá, felizes em nos ajudar. Eles estão querendo nos ajudar.
eles sempre estão do nosso lado. Tanto o nosso anjo da guarda, ele está aí. E só que nós precisamos nos comunicar, conectar, né? Sintonizar. Nós que precisamos buscar ali. Eles são educados, eles não vão chegar até nós se a gente não pedir. Então, como é fantástico a ajuda que a gente pode ter se a gente realmente quiser, se a gente lembrar de se sintonizar, né? Lembrar da oração que André Luiz fez. Então, para comentar um pouquinho das bibliografias, então eu citei Iniciação à Viagem Astral de João Nunes Maia, toda a série Nosso Lar, para quem quiser ter uma ideia do que a gente vai encontrar para lá, é muito interessante essa leitura, essa pesquisa. Também nas obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Livro Céu e Inferno, onde é que a gente conhece o que o Espiritismo fala sobre céu, sobre o inferno, os relatos dos espíritos que estão lá, do sofrimento que eles passam, Então a gente tem bibliografia, a gente tem de onde tirar a informação. E é claro, né, aquilo... Para quem quiser ter uma experiência um pouquinho prática, né, começa a assistir, vamos dizer, filmes de terror, tudo, começa a se sintonizar em coisas negativas, né, que a gente também tem a experiência de ver o umbral do lado que a gente não gostaria de ver, né. Eu falo isso porque qualquer coisa nos sintoniza. Uma música, você vê um filme, você vê alguma coisa na tua frente, então a gente tem que ser muito seleto naquilo que a gente se sintoniza, né. Então a gente tendo esse conhecimento... Agora não dá para dizer que não conhece mais, né? A gente tem o conhecimento, a gente tem que começar a tentar utilizar, viver aquilo ali e se utilizar desse conhecimento para a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Com esse conteúdo, eu termino a exposição. Agradeço o ouvido de todos. Eu fui um pouquinho breve até por causa que me falta um pouquinho de experiência, mas eu sei que as próximas vezes eu vou melhorar. Todo mundo tem seu início, todo mundo tem seu começo. A reforma íntima também precisa ter um passo nosso para seguir em frente. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Marciano. Obrigada a todos vocês que vieram de lá. Obrigada pela exposição que você fez. Com certeza deu para abrir um pouco mais a mente da gente, né? Para a gente pensar mais, usar também o conselho que o Marciano deu para a gente, né? A gente tanto fala aqui, né? Cuidar muito quando a gente for dormir, com o que a gente faz, a forma que a gente vai dormir, né? Uma oração, evangelho, pensamentos elevados na hora de dormir, para que a gente tenha uma boa viagem durante o sono, né? Muito gratos somos por vocês estarem aqui. Esperamos que a gente tenha a oportunidade dessa interação em outras ocasiões, viu? Então agora, lembrando que o dia 9/10 inicia-se o 4º módulo do curso dos Estudos Espíritas, né? Que acontece nas terças-feiras aqui na casa, das 19 às 21 horas. Quem tiver interesse, as inscrições estão abertas lá na recepção, ok? Vamos então agora, para aguardarmos a fluidoterapia, relaxar nossas mentes, nossos corações, para ouvir a oração que o Marciano irá proferir para nós nesse instante. Querido e bondoso Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado pela chance de ter acesso a esses conhecimentos maravilhosos que essa doutrina consoladora nos traz. Que possamos, Senhor, ter a grandeza, a força de sempre nos lembrarmos nas horas de dificuldade desse maravilhoso ensinamento que nós temos a cada dia, a cada leitura, a cada coisa que nós vemos na Tua obra. Que possamos, Senhor, ser a palavra de Jesus através dos nossos exemplos, através de tudo aquilo que a gente vive. Que nossos irmãos consigam ter bons sentimentos, que eles consigam ter boas sensações, que eles consigam ver Jesus através das nossas atitudes. E agradecemos sempre por estarmos nessa condição de termos esse conhecimento, de termos acesso a isso, de termos essa consolação, que é muito difícil estar sem isso. Obrigado, que obrigado nunca saia do nosso vocabulário. Que assim seja.